Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Claudemir. É um prazer neste momento poder estar aqui falando com vocês. Eu quero deixar bem claro que o melhor de todas as coisas é nós saber que Jesus ele é o único que pode nos dar a vitória, né? É, a minha história é uma história muito grande, né? Ao decorrer da minha vida, hoje eu estou com 40 anos, né? 40 anos, e eu quero dizer para você que esse tempo todo da minha vida, o que o Senhor ele tem realizado é coisas grandíssimas na minha vida, é coisas tremendas. O que tem surgido, o que tem acontecido, o que o Senhor tem feito é inexplicável. É inexplicável. Eu posso dizer para vocês, com 17 anos de idade, eu retornei para o Evangelho, ao qual eu estava afastado do Evangelho, porque completamente eu nasci no berço evangélico. Aos 5 anos, minha mãe já me levava para a igreja. Eu pude contemplar aos 5 anos andando dentro da igreja, correndo para lá e para cá. Uma igreja bem simples, bem pequena, começando. E ali, naquele ministério ao qual a minha mãe me levava, e ali participava de muitas coisas. E ali eu fui aprendendo muitas coisas, até que aos 11 anos, 12 anos, me batizei nas águas, né? É... E era uma coisa interessante, porque naquela idade da adolescência, Deus me usava muito, porque nós era uma pessoa que ia para o monte, orava a Deus, e Deus revelava as coisas. Eu me lembro que aos 12 anos eu ia nos lares orar, e quando orava, Deus revelava, e as pessoas ficavam admiradas. Eu com 12 anos de idade, Deus usava daquela forma, né? E eu achava interessante, porque o que Deus faz na vida do ser humano, né? É uma pessoa que, igual eu, sem merecer nada, né? E Deus tão misericordioso, tão bondoso, com seu amor tão infinito, né? Fazer umas coisas dessa. Aí, ao decorrer do tempo, foi passando o tempo, eu acabei me afastando do Evangelho, né? Eu acabei me afastando, saindo da presença de Deus, ao qual comecei a se envolver com más companhia, onde eu comecei a entrar no cigarro também. Aos 15 anos já comecei a fumar cigarro e comecei a andar com má companhias, e aonde eu fui até parar, cheguei a parar na FEBEM, né? Cheguei a parar na FEBEM aos 15, 16 anos. E ali foi pela misericórdia de Deus. Minha mãe orava por mim, muitos livramentos Deus me deu naquela fase, naquela época, né? Porque era uma pessoa muito rebelde, uma pessoa que não obedecia pai, não obedecia mãe, né? Minha mãe preocupava muito comigo, chorava por mim, minha mãe orava por mim, eu nem me ligava, não me importava. Eu queria andar com meus amigos, eu queria sair com meus amigos, eu queria, sabe, dormir fora de casa. Eu não tinha uma responsabilidade nenhuma, além de ser naquela época adolescente, chegando na juventude de 15 anos, 16 anos, e andava com má companhias, né? Muitas vezes fazendo vergonha para os meus pais, porque as polícias vinham na minha casa, né? Perseguia nós, e era aquela confusão terrível. Eu não sabia que me dava aquela força, aquela coragem de eu fazer tudo aquilo, né? Quando eu era adolescente. Hoje eu fico pensando, porque muitas vezes eu não tenho coragem hoje de fazer o que eu fazia. Eu ficava, meu Deus, como eu fazia aquilo, né? Que força era aquela? Quem me induzia a fazer aquilo? Era o meu pensamento, não era eu. Porque hoje eu vou dizer a verdade para você, eu não tenho coragem, né? De fazer, ou de voltar atrás, ou de ser aquela pessoa que eu era. Eu não tenho mesmo. Não sei se estava sendo induzido por alguém, se era embalo de alguém. Que eu vou ser sincero para vocês, é uma adrenalina que você tem na época,
que é impossível, é um negócio que te impulsa, é um negócio que me chamava, mas graças a Deus naquela época não existia esse negócio de crack, dessas drogas pesadas, forte que hoje está existindo. Eu não fui viciado em maconha, né? Graças a Deus por isso. Único, e nem bebida, bebida também não me viciava. Depois eu cheguei a pegar nojo de bebida, para vocês terem uma ideia. O único vício que eu tive mesmo foi o do cigarro. O cigarro foi o vício mais forte que eu tive, foi o de fumar. Por quê? Porque foi uma nicotina que impregnou na minha garganta, no meu pulmão, no meu corpo, que eu sei, não conseguia parar de fumar. Aí foi até então que as pessoas falavam para mim: volta para a igreja, você nasceu no berço evangélico, retorna para o evangelho, né? E aí a gente começou a não aceitar. Eu falei: não tá no tempo, eu não vou voltar para a igreja. E não queria, era rebelde demais. E não voltei para a igreja. Fiquei 16 anos. Quando eu fui completando 17 anos, foi aonde eu comecei a voltar para a igreja, a ir para a igreja, porque quando eu saí da FEBEM, né, começou a ficar pesado lá onde que eu morava, porque era um bairro onde a polícia, helicóptero direto, matava bandido direto, as polícias matavam ali. Era um bairro muito perigoso, era chamado Vila Verde, Taquari, né? E ali aí eu comecei a não ficar empanado mais ali. Quando eu saí da prisão, né, eu comecei a ir para a cidade, né, onde foi ali os pessoal falou que tinha uma galeria, que nós ia ficar fazendo saidinha ali, onde eu fui começar a ir para lá para a cidade. Aí foi onde que eu comecei a pensar na minha vida. Falei: meu Deus, eu acho que isso não é vida para mim, né? Acho que isso não é vida para mim, ter meus pais, ter minha mãe, né? Meu pai não era evangélico, e eu comecei a falar: não, eu vou ter que mudar de vida, eu tenho que mudar de vida. Aí foi onde que eu comecei a voltar para a igreja, ir para a igreja, né? Aí voltei para a igreja, graças a Deus. E assim que eu voltei para a igreja, o pastor naquela época, o pastor Ananias Simões, ele já de cara me deu uma força, né? Aí ele falou: não, vou te ajudar. E começaram a me ajudar e colocaram eu para louvar ao Senhor na época. Depois, aos 18 anos, eu já estava louvando no grupo, como se fosse um grupo chamado, era um grupo como se fosse um coral, né? Um coral misturado de pessoas, era um grupo misturado. E era muito importante, aquilo me edificou bastante, e eu fui crescendo ali naquela igreja. E aos vícios do cigarro, o Senhor foi me libertando aos poucos. E quando ele chegou a me libertar completo, por causa que foi uma coisa que eu queria, eu pedia para o Senhor: me liberta desse cigarro, porque eu não posso estar cantando, eu não posso estar na sua igreja fumando, né? E o Senhor, pela misericórdia dele, fez essa obra, me libertou do vício do cigarro. Também precisou de eu querer, né? Porque se eu não queresse, não tivesse força de vontade, eu não estaria liberto do vício do cigarro. Porque quem fumou sabe o que eu tô falando. É um vício que te impregna, que você não quer sair mais dele, não é verdade? E o Senhor, pela misericórdia, me tirou daquele vício do cigarro. Até então eu comecei a fazer a obra do Senhor, né? Aí comecei a buscar, louvava, tinha um grupo nas minhas mãos, né, o qual eu cantava, administrava aquele grupo de louvor. Era uma bênção, o Senhor Jesus fazia muitos milagres. E aí eu continuei para o monte, buscar a Deus. E ao decorrer do tempo, aos 20 anos, 25 anos, aí eu comecei, aí o Senhor Jesus me colocou no meu coração para mim começar a evangelizar. Aí foi aonde que eu comecei a evangelizar, ali no Jardim da Conquista. O Jardim da Conquista aqui mesmo na Zona Leste. E ali eu comecei a evangelizar. Nós começamos a abrir um trabalho de segunda-feira, um trabalho de culto. E os vizinhos começaram a vir. Nós começamos a fazer oração para os vizinhos, começamos a fazer umas orações. E enchia o quintal, lotava de gente. Tinha dia que não cabia gente ali dentro do cômodo, né? E nós tivemos que passar para o quintal. Foi uma coisa linda. Engraçado, as pessoas chegavam com problema, nós orávamos e as pessoas eram curadas.
e era coisa espantosa. Nós vimos Deus fazer grande coisa, as pessoas que estavam oprimidas ser libertas, pessoas com problemas difíceis na sua vida ser solucionada. Tinha momento que era 10 horas da noite, pessoas iam em casa chamar a gente para orar na casa deles, né, para fazer orações. E nós vimos Deus fazer grande coisa, pessoas sendo salvas, né, pessoas aceitando Jesus. E dali do Conquista nós fomos lá para o Parque Santa Madalena, ao qual Deus ali deu uma igreja para nós, ao qual nós fizemos uma obra muito maravilhosa ali. Muitas vidas ali começaram a conhecer a palavra, o Evangelho. Aí eu se tornei, naquela época lá, eu fui ungido, consagrado aos 28 anos, a 30 anos, eu fui consagrado a evangelista, né? Fui consagrado a evangelista. E nessa época para lá, Deus começou a trabalhar, né? Milagres, sinais começaram a acontecer, Deus fazer grandes coisas, e por aí em diante. Aí nós abrimos, retornamos ao Jardim da Conquista, onde nós arrumamos um salão, alugamos um salão, e ali começamos a fazer realmente a obra de Deus. E pessoas começaram a se achegar, e ficamos 2 anos fazendo programação em rádios, né? Fazendo programação, naquela época era a rádio A Benção de Deus, o nome da rádio, e fizemos uma programação muito maravilhosa. E Deus começava a fazer milagre também naquela rádio. Pessoas vinham contar testemunho, pessoas vinham contar o que Deus fez na vida delas. Olha, eu vou falar a verdade, é gratificante o que Deus fazia, o que Deus está fazendo também. Mas o testemunho é uma coisa muito linda, a obra de Deus na vida do homem. E de lá para diante nós abrimos esse ministério, aí é onde alugamos esse salão e começamos a fazer a obra de Deus. E a obra de Deus vinha crescendo. Foi até então que o pastor, né, pastor, me lembro o nome, pastor da Assembleia de Deus, pastor Deusdetes, né, o nome dele é pastor Deusdetes. Aí consagrou a pastor naquela época, né, nesse mesmo salão. Fomos consagrados a pastor pela misericórdia. E ao ser consagrado a pastor foi onde que nós começamos a passar um processo muito grande, doído. Ficamos 5 anos passando um processo muito grande, né? Deus, financeiramente, Deus tinha abençoado até ali muito grande. E depois começamos a passar um processo de que as coisas começaram a fechar, as portas se fecharam. Ficamos quase 5 anos desempregados, vivendo pela fé. Você imagina você ficar 5 anos vivendo da fé? Não é fácil, não é fácil, porque você viver da fé, nem todo mundo te entende, porque você sabe, as pessoas olham para você, você tem 2 braços, você pode trabalhar, você pode conseguir o seu dinheiro, não é verdade? E realmente é verdade, mas olha, quando Deus tem uma obra na vida da pessoa, não adianta a pessoa correr, não adianta a pessoa fugir. Você pode ir para lá, você pode ir para cá, você pode se esconder, você pode, não, eu vou usar o que eu aprendi, eu vou usar o que eu aprendi trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo. Mas não adianta, se Deus tem uma chamada na sua vida, não adianta você ir para lá nem para cá, porque Deus vai atrás. Deus vai atrás e te pega, e você tem que fazer a obra dele, você tem que fazer o chamado dele. E foi aí que eu passei aquele problema muito difícil, 5 anos ali, um processo muito grande, vivendo da fé. Nós fazíamos muita campanha, fizemos 49 dias no monte, acabava uma campanha de monte e começava outra, e jejum também, 49 dias de consagração. A nossa consagração era de manhã, começava de manhã, começava pela meia-noite, né? E de manhã, quando acordava, ficava até 10 horas da noite, 11 horas da noite, que entregar a consagração. 49 dias, emagreci naqueles 5 anos, eu emagreci completamente 30 quilos, eu emagreci consagrando a Deus. A gente sabe que Deus não quer sacrifício de tolo, né? Mas Ele quer obediência. Mas eu não achava que aquilo era um sacrifício, porque eu chegava a orar e Deus parar a chuva, né? Teve momento no monte ali em Mugim, eu me lembro que estava uma chuva muito grande, a chuva era grande, e eu levantei a mão para o céu e falei: Senhor Jesus, eu estou aqui com a sua Bíblia aberta. Uma perseguição muito grande, porque naquela época era uma perseguição, Satanás perseguindo, a gente via cara a cara a ação de Satanás, a gente via o próprio diabo vindo, querendo nos perseguir.
E eu abri a Bíblia ali e meditava, eu com a Bíblia aberta, falei, Senhor, como eu vou ler a Bíblia, meditar aqui na Bíblia, para que esse demônio que a gente que tá vindo aqui, né, querendo nos perseguir, para que ele possa partir em retirada, para que a gente fique aqui meditando na tua palavra e essa chuva tem que parar. E eu levantei a mão pro céu e naquela hora, oh glória, me lembro como fosse hoje, a chuva parou. Olha, no caminho daquele monte ali, eu já vi coisas muito maravilhosas. Eu me lembro, meus irmãos, que há 10 anos eu ia pro monte. Eu me lembro como se fosse hoje. No caminho do monte, quando eu vinha embora, eu olhei para o céu e vi uma mão muito linda, e aquela mão branca, e aquela mão ela acenava para mim no meio do monte. Aquela mão era a mão de Jesus, uma mão muito grande, muito linda, que saía do céu. Deus me mostrou claramente, era a mão dele naquela hora. Aleluia. Por isso, meus queridos, que eu vou falar para vocês a verdade. O monte é coisa maravilhosa quando a pessoa tem sinceridade com Deus. Quando a pessoa busca de todo o coração, meus amados, Deus responde. Deus abre o céu para mostrar a sua glória. Aleluia. E eu pude contemplar muitas das vezes a descer do monte, ao subir no monte, nesse caminho da madrugada, porque a Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. E eu pude contemplar também pela madrugada, muitas das vezes, olhando para o alto, eu vejo a mão do Senhor Jesus, uma mão muito branca, um dedo muito grande, meu irmão. Era o dedo do Senhor, eram as mãos do Senhor Jesus ali se apresentando para mim naquele dia. Oh glória, oh aleluia. Eu posso dizer para vocês, meus queridos, que eu pude receber a unção de Deus na minha vida. Eu pude receber a graça de Deus, eu pude sentir o poder de Deus na minha vida. Quando Deus tem uma obra na vida de um homem, meu querido, você pode ir para lá, você pode ir para cá, você pode correr para onde você quiser. Não adianta você fugir da presença de Deus. Jonas fugiu da presença de Deus. Para onde Jonas foi parar? Aonde Jonas foi parar? No ventre de uma baleia. E ele teve que voltar. Por que ele teve que voltar e fazer a obra de Deus? Ele tentou fugir. Mas não adianta, aquele que Deus tem chamado, aquele que Deus tem obra, não adianta você fugir, não adianta você correr, porque Deus vai em encontro de você, Deus vai te buscar onde você estiver. Aleluia, porque Deus, Ele é o Deus poderoso, e Ele fez isso na minha vida. Ficamos 5 anos desempregados, passando um processo muito grande. Deus abençoou. Como nós comia, eu não sei como nós comia. Eu aprendi naquela época, porque eu era uma pessoa que eu gostava de comer coisas boas, né? Quem não gosta de comer coisa boa? Você, eu, nós, todos nós. Deus deu de melhor para nós. A Bíblia fala que Deus deu a terra prometida, terra que mana leite e mel, meu querido. Deus deu de melhor. Deus quer que você tenha seu carro novo. Deus quer que você tenha sua casa nova. Deus quer que você tenha dinheiro no bolso para pagar suas dívidas. Deus não quer que você fique devendo para ninguém. Isso não é o prazer. Não que você não deva, mas isso não é o prazer de Deus que você deva. Mas Deus tem um prazer, tem um prazer de que nós não devemos para ninguém, mas coma do melhor. Mas quando Ele quer provar também, Jó, quem era Jó? Jó passou por um processo muito grande. Deus permitiu, porque Satanás desafiou. Satanás falou assim, seu servo é fiel, porque você enche ele de riqueza. Tira para ver se ele vai ser rico. Tira para ver se ele vai ser bem sucedido. Foi tirado, mas ele continuou fiel, a Bíblia fala. Continuou fiel. Eu creio que se ele fosse nos dias de hoje, Jó, aleluia, ele ia ter a visão de Deus, que era o inimigo que estava saqueando os bens dele. E Jó não ia ficar quieto não, meu irmão. Jó ele ia buscar, ele ia clamar, porque Deus hoje, naquela época, até então não tinha autoridade. O homem não tinha autoridade de expulsar a obra maligna, expulsar o adversário. Mas a Bíblia diz que depois que Jesus morreu, né? Aleluia, Jesus ele nos deu autoridade. Quando ele voltou, ele deu autoridade para nós expulsar o demônio. Eu creio que se fosse hoje, Jó ia expulsar aquele demônio de todas as maneiras. Ele ia buscar, ele ia jejuar, ele ia orar, ele ia fazer de tudo para expulsar aquele inimigo que estava atrapalhando a vida financeira dele. Aleluia. Ele ia orar. E a Bíblia diz, meus queridos, que Jó ali permaneceu fiel. Né? Permaneceu fiel e Deus deu a vitória para ele. Eu quero te dizer que se muitas vezes você está passando um processo, você está passando uma perseguição, meu irmão, você não aceite também esse processo. Vê se é prova de Deus
ou ver se é o inimigo querendo muitas vezes arrancar aquilo que Deus tem para dar para você. Passamos 5 anos ali naquela peleja, aí Deus, pela misericórdia, nos tirou dali, aonde nós começamos a se levantar a cabeça e falamos, olha, agora vamos buscar Deus. E Deus abriu a porta para nós. Olha, quando Deus abriu a porta, começou a escancarar a porta dali, porta daqui. Graças a Deus, Deus tem abençoado. Aí até então, aí depois de lá para cá, gravamos um DVD, né? Gravamos um DVD, hoje pela misericórdia, eu tenho um DVD, o DVD é Rompendo Barreiras. Um DVD onde nós cantamos, pregamos pela misericórdia, anunciamos o Evangelho do Senhor, né? Fui consagrado a ministro do Evangelho, sou ministro do Evangelho, diretor, coordenador de núcleo teologia. Olha, irmãos, eu não sei muito de teologia, eu não entendo muita coisa de teologia, mas fui separado, tenho um credencial de diretor e coordenador de núcleos de teologia pela FIGHT. Agora, me diga como, eu não sei, não é verdade? Como eu não sei, eu sei que o Senhor Jesus me concedeu essa graça, né? Também o bacharel em teologia, me esforço hoje, tenho o diploma de bacharel, tenho todas as apostilhas, me esforço hoje a dedicar a esse trabalho. Também não sou fanático à teologia, né? A teologia, mas como hoje em dia o ministro de Deus tem que ter um diploma, né, governamentais, é uma obrigação o homem ele ter um conhecimento. Depois que você passa um certo tempo, o pastor ele tem que ter essa graça, e Deus me concedeu essa graça também. E hoje eu vou falar a verdade para vocês. Deus tem feito muitas coisas lindas por onde tem passado, aonde tem ido. Deus tem feito milagre. As pessoas que têm convidado nós, elas têm recebido mesmo de Deus em suas vidas, tem falado para nós, olha, pastor Claudemir, coisas lindas Deus tem feito e continuará fazendo. Por quê, meus irmãos? Porque Deus não mudou. Deus não mudou. Parei de campanha, parei de ir no monte. Não, aquilo que a Bíblia fala assim, ó, que aquilo que a gente aprendemos, meus irmãos, a gente não podemos esquecer. Não, aquilo que aprendeste, guarda. Aquilo que é bom, você conserva. Aquilo que não presta, fica fora. Até hoje, graças a Deus, tem ido no monte, aonde tem oportunidade, tem ido buscar, tem ido fazer campanha. Por quê? Porque o nosso Deus, que eu conheci no passado, ele não mudou. É nós que mudamos, é nós que desacreditamos, é nós que paramos de ver com nossos olhos espirituais o que Deus fez e vai continuar fazendo, né? Porque ele não mudou não, meu irmão. É muitas vezes que nós que mudamos. Mas eu quero te dizer uma coisa. Hoje eu estou feliz de ter como posso dizer, esse privilégio de ser chamado por Deus, de ser escolhido por Deus, de Deus me escolher, de Deus olhar para mim e falar assim, não, meu servo, você é meu servo. Eu tenho orgulho disso, como disse o salmista Davi, a minha alma anseia pelo Senhor, mas que eu guarda pelo romper da manhã. Eu tenho prazer, tenho orgulho de dizer, sou servo de Deus, sou crente, sou chamado por Deus e tenho prazer de dizer com todas as letras. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo falou, não me envergonho do Evangelho de Cristo, né? Em 1 Coríntios, a Bíblia fala assim que o apóstolo Paulo falou assim que não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus. Ele é poder de Deus, meus irmãos. Então o Evangelho de Deus é poder de Deus. É loucura para os sábios, né? Mas para nós que somos servos de Deus, ele é poder de Deus. O Evangelho é loucura para os que estão aí fora. Para a ciência, para os... É loucura, é uma fantasia. Igual fala que Noé era doido, né? Muitas vezes Noé, quando pregava aquele evangelho, Noé era doido. O evangelho é loucura. Quem creu na nossa pregação? Quem deu ouvido à palavra do evangelho? Né? A Bíblia diz assim, quem dá ouvido? Quem deu ouvido? Né? O evangelho é loucura. É só quem está em espírito que entende as coisas do espírito. Aqueles que se está na carne, ele não vai entender as coisas das carnes. Se eu for aqui falar para você coisas espirituais, muitas vezes quem vai me ouvir aí do outro lado não vai entender. Por que não vai entender? Porque muitas vezes você vai com seus pensamentos carnais. Mas eu quero deixar para você Eclesiastes 12, versículo 12, né? Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, né? Lembra do teu Criador
Lembra de Jesus. Agora você que é jovem, obedeça seu pai, obedeça sua mãe. Você que é jovem, tem força para buscar Deus, busque ao Senhor mesmo. Porque na sua velhice, muitas das vezes, você pode ter contentamento. Hoje eu falo que eu tenho contentamento da minha juventude. Eu tive desilusões, tive. Mas eu busquei ao Senhor, clamei ao Senhor, o Senhor me deu, teve misericórdia de mim. Teve misericórdia de mim, me resgatou. Não deixou que Satanás me tragasse, porque ele ia me tragar. Eu podia hoje estar debaixo de um caixão morto, né? Ou preso numa cadeia, não é verdade? Mas o Senhor Jesus, pela sua infinita misericórdia, teve compaixão de mim. E eu quero dizer para você também, busca ao Senhor. Quem sabe todo esse processo que você vem passando é permissão de Deus, para que Deus te exalte. Deus tem feito coisas gloriosas na minha vida. Eu tenho só que agradecer a Deus. Então, louve ao Senhor, exalte ao Senhor, né? No meu DVD eu canto um hino muito maravilhoso, que é o Senhor, o braço de ferro, que é o Senhor que ele é o poderoso, ele é o Deus de braço de ferro. Então, meus irmãos, fique na sua meditação esse testemunho, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais forte no seu coração, amém? Que Deus vos abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. E a todos os ouvintes também, a você que está me ouvindo, quem sabe não é evangélico, que Deus possa iluminar o seu coração, quem sabe com esse testemunho, e que você possa ir para a igreja, fazer a vontade do Senhor, quem sabe Deus possa tocar no seu coração e você possa aceitar Jesus como Salvador, amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, fique na paz, um forte abraço e fique com Jesus, amém?